a origem do universo, né, a teoria do Big Bang. Estou um pouco nervosa, gente, mas vai dar tudo certo, tá? Eu vou começar falando a origem sobre a teoria do Big Bang, não é isso, professor? Isso. A origem do universo e o sistema solar. A teoria do Big Bang, ou teoria da grande explosão, propõe que o universo tenha se originado de um ponto extremamente compacto, de densidade infinita, que por razões ainda desconhecidas explodiu há cerca de 13,8 bilhões de anos e se expandiu de modo violento. Então, o que nós podemos entender? Eu fiz um pequeno resumo para a gente falar sobre isso. Segundo a teoria do Big Bang, o universo teria surgido de uma grande explosão cósmica que criou o espaço e o tempo. A busca pela compreensão sobre como foi desencadeado o processo que originou o universo atual proporcionou e proporciona até hoje vários debates, pesquisas e teorias que possam explicar tal fenômeno, né, gente? É um tema que desperta grande curiosidade dos humanos desde os tempos mais remotos e gera grandes polêmicas envolvendo conceitos religiosos, filosóficos e científicos. Até o momento, a explicação mais aceita sobre a origem do universo entre a comunidade científica é que a teoria da grande explosão, Big Bang, ela apoia-se em parte na teoria da relatividade do físico Albert Einstein, né, que é famoso, todo mundo já viu falar, e nos estudos dos astrônomos Edwin e de Newton, né, os quais demonstraram que o universo não é estático e se encontra em constante expansão, ou seja, as galáxias estão se afastando umas das outras. Portanto, no passado, elas deveriam estar mais próximas que hoje, e até mesmo formando um único ponto. A teoria do Big Bang foi anunciada em 1948 pelo cientista russo naturalizado estadunidense Georges e padre astrônomo belga Georges Lemaitre. Gente, é uns nomes difíceis de ler, né? Segundo eles, o universo teria surgido após uma grande explosão cósmica, entre 10 e 20 bilhões de anos atrás. O termo explosão refere-se a uma grande liberação de energia, criando um espaço. Até então, havia uma mistura de partículas subatômicas, elétrons, neutrinos e suas partículas, que se moviam em todo sentido com velocidade próxima à da luz. As primeiras partículas pesadas, prótons e nêutrons, associaram-se para formar os núcleos de átomos leves, como hidrogênio, hélio e lítio, que estão entre os principais elementos químicos, me corrige, professor, do universo. Pode corrigir. Não está tudo certo, pode continuar. Ao expandir-se, o universo também se resfriou, passando da cor violeta à amarela, depois laranja e vermelha. Cerca de 1 milhão de anos após o instante inicial, a matéria e a radiação luminosa se separaram e o universo tornou-se transparente. Com a união dos elétrons, os núcleos atômicos, a luz pôde caminhar livremente. Cerca de 1 bilhão de anos depois do Big Bang, os elementos químicos começaram a se unir, dando origem às galáxias. Essa é a explicação sistemática da origem do universo, conforme a teoria do Big Bang, aceita pela maioria dos cientistas, entretanto, muito contestado por alguns pesquisadores. Portanto, a origem do universo é um tema que gera muitas opiniões divergentes, sendo necessária uma análise crítica de cada vertente que possa explicar esse acontecimento. Então, como podemos explicar? Quando falamos em universo, sempre vem aquela pergunta: de onde veio? Por que estamos aqui? Como tudo isso começou? Foi mais ou menos o que eu falei, né? Quando falamos de passado, do nosso universo, a gente consegue nem imaginar a quantidade de milhões de anos atrás, são bilhões de anos atrás, né? Que surgiu, que os pesquisadores estão estudando isso ainda, né? Mas foi comprovadamente essa teoria do Big Bang. Por conta disso, devemos entender que a ciência tem uma certa dificuldade para entender exatamente como o universo surgiu.
Existem fotos, textos que registram esse acontecimento. Na verdade, o ser humano nem pensava em existir quando isso aconteceu. Só que, mesmo assim, o cientista tem uma ótima ideia e inúmeras evidências de como isso aconteceu. Isso nos leva a entender essa teoria que o universo começou com uma grande explosão. E essa explosão não foi só responsável pelo aparecimento de planetas, de estrelas, corpos celestes, né? O Big Bang é a origem de tudo que a gente conhece, até mesmo o tempo. Na verdade, podemos dizer que essa grande explosão que aconteceu há bilhões de anos atrás criou toda a nossa realidade. Mas como isso aconteceu? E o que exatamente explodiu? E em qual lugar do espaço isso aconteceu? Essas são as perguntas, né, que martelam a nossa mente, não é? Foi perto da gente? Foi longe? De onde? E o principal, quando isso aconteceu? Então, a teoria do Big Bang tem algumas respostas para todas essas perguntas e não é à toa que ela foi considerada a teoria científica mais importante da atualidade. A ciência está cheia de teorias, né, gente? Sabemos, né? Como da evolução, da gravidade, entre outras. Uma teoria científica são explicação fundamentada sobre um fato ou fenômeno da natureza, que envolve hipóteses que foram testadas e comprovadas. Então, essa teoria, ela não surgiu à toa, ela foi comprovada, foi testada, né? Então, temos um fundamento, né? Foi muita pesquisa, foi muito estudo para chegar a essa que é a grande explosão, ou seja, o Big Bang. Só isso, professor, que eu tenho para falar. Muito bem, professora Edna. A professora Edna resumiu muito bem a questão da questão do Big Bang, né? E a gente colocou também uma linha do tempo, né, só para a gente estabelecer esse período, né? Nessa linha do tempo, nós temos uma setinha que tem positivo para cima, negativo para baixo. O que indica isso? Indica a temperatura do momento inicial do Big Bang até o atual momento. Os cientistas estimam que o Big Bang teria surgido em torno de 3,8 bilhões de anos. Então, nesse período do Big Bang, né, a temperatura era extremamente alta. À medida que o universo foi se resfriando, é que surgiu os primeiros átomos que a professora Edna já falou, que é hidrogênio, hélio e lítio. Por que foi esses três elementos? Se vocês olharem na tabela periódica, são os menores átomos, né? O hidrogênio é o menor, o segundo menor é o hélio, o terceiro é o lítio. Então são átomos que têm, no máximo, 3 prótons. Então foram os primeiros átomos a ser formados no universo, né? Do Big Bang até os primeiros átomos ocorreu em torno de 4 milhões de anos, né? Formou os primeiros átomos, então já tinha o combustível para a formação das primeiras estrelas. Então, logo em seguida, as primeiras estrelas foram formadas no nosso universo. Formou as estrelas, né, foi formado gravidade, formou também as galáxias, né? Aquele aglomerado de estrelas e planetas rochosos e gasosos foi formado nesse período em torno de 13,2 bilhões de anos. Depois de muito, muito tempo, em torno de 4,6 bilhões de anos atrás, formou a Via Láctea, a nossa galáxia, né? Junto com ela, formou a nossa estrela, o Sol, e bilhões de outras estrelas, e também a Terra. Então, tudo isso ocorreu, né, de um ponto único que ocorreu do Big Bang, que foi a expansão do universo. Então, a gente costuma usar como termo comum como explosão, mas na ciência eles chamam o Big Bang como uma expansão, né, que o universo estava contido num único ponto e essa matéria, esse único ponto foi se expandindo, formando tudo que nós conhecemos até hoje, né? Então, no Big Bang, a temperatura era alta, foi ocorrendo um resfriamento do planeta, do universo, né, e as estruturas foram se formando. O que isso tem a ver com biologia? Nós não estamos estudando física, nós não estamos estudando astronomia. O que isso tem a ver com biologia, que faz estudo da vida? Porque a gente está tentando entender como é que a vida se formou. Então, essa linha do tempo, discutir o Big Bang, tem essa função dentro da biologia, a gente tentar entender como é que surgiu a vida. Quando o nosso planeta foi formado, né, ele não era igual é hoje, né? Ele era uma lava incandescente, porque a temperatura ainda estava muito grande, estava muito alta. Então, os metais estavam derretidos. Além disso, além dessa alta temperatura, né, asteroides ainda eram atraídos da Terra e bombardeavam o nosso planeta, aumentando a massa e o calor. Então, quando ocorre atrito de materiais, isso aumenta um pouquinho a temperatura. Depois de muito tempo, a temperatura foi resfriando, foi formando uma fina camada rochosa.
né? Então, esses materiais que estavam derretidos, formando uma lava incandescente, foi se resfriando nas bordas e formando uma fina camada rochosa. Junto com isso, também foi formando, né, uma fina atmosfera, né, com vários gases. Junto com esses gases, nós tínhamos o vapor de água. Esse vapor de água provocava chuva, né, mas como a temperatura do nosso planeta ainda era muito alta, né, essa chuva não chegava a tocar o solo. Então chovia, se aproximava do solo, evaporava novamente. Chovia de novo, chegava próximo do solo, evaporava novamente. Até o momento em que o nosso planeta foi resfriando mais um pouco, né, e foi possível essa água tocar o solo. Essa água tocando o solo, ela foi formando pequenos lagos, né? Esses pequenos lagos, à medida que o nosso planeta foi resfriando, foi se transformando em oceanos, possibilitando a formação da vida. Então, a vida só conseguiu se formar nesse processo. Do início da formação do nosso planeta, a temperatura é extremamente alta, né? E depois a temperatura foi se resfriando até possibilitar, né, a formação da vida. A gente colocou aqui a vida destacada em vermelho porque a biologia, o importante para nós, né, o ponto-chave é a vida. Nós temos uma outra imagem aqui mostrando em forma mais didática, como é que isso aconteceu. Então, da esquerda para a direita, nós temos um pontinho, né, que, segundo o Big Bang, é do tamanho de uma laranja. Né? Todo o universo estava contido num único ponto. Né? Esse ponto se expandiu, né? Como se fosse uma explosão. Né? Esse processo de expandir o universo liberou muita temperatura. Né? Partículas subatômicas vão sendo formadas, que foi o que a professora Edna falou. Né? Formou-se os primeiros átomos. Né? Esses átomos foram dando origem às primeiras estrelas. Né? Essa estrela dando origem à galáxia, até chegar o dia atual, que é esse aqui. Né? Mas, segundo a teoria do Big Bang, o universo não vai parar por aqui, vai continuar se expandindo. Então, é mais ou menos dessa forma que o universo vai caminhar, né, para um momento futuro. Nesse momento agora, vamos abrir aqui a pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta para mim ou para a professora Edna ou para nós dois, o momento é esse. Pessoal, alguém? Alguém? Tem alguma pergunta? Professor, Oi. então, qual que é a teoria do Big Bang? Big Bang, sei lá. Ah, Qual que é? Que eu não entendi. é uma teoria que tenta explicar como é que surgiu o universo. Segundo essa teoria, de forma bem resumida, né, como está mostrando nessa imagem, tudo que se conhece do universo estava contido, estava tudo apertadinho num espaço só. Né? A partir de um momento, né, essa matéria, essa estrutura foi se expandindo. Se expandindo, surgiu as primeiras partículas subatômicas. O que são partículas subatômicas? Nêutrons, prótons, elétrons foram surgindo. Essas moléculas foram se agrupando, formando os primeiros átomos, depois foi formando estrelas, foi formando galáxias e foi formando planetas, até que surgiu o nosso querido planeta Terra e surgindo nós nesse processo. Né? Como surgiu o ser humano, como surgiu os animais, nós vamos discutir na próxima aula. Nós estamos falando, de maneira geral, o surgimento dos planetas. Né? Mas nós vamos continuar discutindo essa questão ainda na próxima aula. Ou seja, como surgiu o universo, né? Mais ou menos isso. Isso. Então, professor, tem alguém pedindo para ser admitido na plataforma. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar a tela aqui que eu não consigo. Não, mas tá desbloqueado. Deixa eu tirar a tela aqui para um pouquinho. Não, mas está desbloqueada a nossa reunião aqui. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Oi, pode falar. O que gerou acontecer essa explosão aí, que é o Big Bang? Deixa eu voltar aqui nossa... Então, paralelo a essa questão da teoria do Big Bang, alguns cientistas acreditam que assim, o universo está num constante, né, contrair e retrair. Ou seja, como a matéria estava condensada num ponto muito pequeno, então a tendência era que o universo se expandisse. Então, uma força motor, né, o cientista ainda não conseguiu definir que força seria essa. Né? Alguns cientistas tentam descobrir o que havia antes do Big Bang. Então, isso ainda não é algo que
né? Algumas teorias são lançadas, mas ainda não se entrou um consenso sobre como seria isso. Então, era uma tendência do universo de acontecer isso, né, de se expandir, porque a matéria está muito condensada. Alguns acreditam que após um certo período, né, o nosso universo vai se contrair novamente e depois explodir outra vez. Então não tem assim um consenso sobre o que provocou esse Big Bang, o que provocou essa explosão, que não é uma explosão, um método de era a expansão do universo, não era explosão, não era que o processo de explosão como a gente conhece, né, ele é um outro processo. Esse apenas ele expandiu o universo. Então esse é um termo técnico de explosão, um termo não técnico, um termo popular chamado de explosão, esse momento de expansão. Mais alguma? Então, deixa eu passar para o próximo aqui. Nós planejamos vocês realizar essas 4 atividades aqui. Como é que funciona? Vocês vão pegar no livro de vocês, na página 41, aí tem essa questão 7, 8, 9 e 10, né? Vocês vão ver qual é a resposta, depois vocês vão acessar esse link que a gente vai mandar no grupo de vocês e indicar qual é a resposta. Nesse link vocês vão estar lá todas as perguntinhas, você só vai indicar a resposta certa, porque essas perguntas são de múltipla escolha. Então o ideal é que vocês olhem no livro qual é a resposta, tudo certinho, aí acessam um link e no link vocês conseguem responder as perguntas. Oi? E quem já fez atividade? Oi? Quem já fez atividade? Quem já fez essa atividade? Essa é uma revisão. A Edna passou pra gente. Eu passei, então é uma revisão, é igual o professor falou no início. Vamos fazer uma revisão sobre a teoria do Big Bang. Lembra que ele falou no início que a gente estava fazendo só uma revisão, uma relembrada? Certo? Isso, igual está dizendo aqui nossa página da pergunta. Copie as informações acima do caderno. Só a informação é para você copiar, né? Que vocês estudaram hoje sobre a origem do universo, qual é o exercício, e vocês vão indicar no nosso formulário apenas as respostas. Não precisa copiar as perguntas do caderno, né? Não tem essa necessidade. Vocês apenas vão indicar a resposta, porque aí na plataforma fica registrado que vocês fizeram. Tá ok? Aí aquele que quiser sair da plataforma para responder as perguntas, eu e a professora Edna vamos mandar no grupo de vocês a imagenzinha e as perguntinhas para vocês, tá? Deixa eu fechar aqui o nosso